Bom, já falamos tanto de T2T-ORM, né? Chegou o momento de nós pelo menos mostrarmos para você o que é esse T2T-ORM, tá? O T2T-ORM é uma unit. Dentro dessa unit, nós temos a classe TT2TORM, tá? E ele vai servir para nós fazermos esse meio de campo entre a aplicação e o banco de dados, né? Como um ORM costuma fazer, tá? É um ORM bem simples que nós desenvolvemos para o treinamento, tá bom? Então nós vamos ter aqui os métodos inserir, alterar, excluir, consultar. Os métodos para popular, o método para popular os objetos relacionados, caso eu tenha trabalhando com pessoa, aí não tem pessoa física, pessoa jurídica, pessoa endereço, pessoa contato, pessoa telefone, né? Então esse popular objetos relacionados vai popular esses objetos agregados no objeto principal, tá? Se eu quiser enviar um comando SQL diretamente, eu utilizo esse método. Se eu quiser selecionar um máximo de um número, né, dentro de determinada tabela, eu utilizo esse daqui. Caso eu queira selecionar o mínimo, eu utilizo esse daqui. Caso eu queira selecionar um count, saber quantos registros tem numa tabela, eu utilizo esse daqui, tá? Ele vai utilizar o DBExpress, tá? Então nós utilizamos a conexão TSQL Connection. E o dataset que eu utilizo aqui é um SQL Query, ok? Que faz parte do DBExpress, tá? Então não tem muito segredo nisso daqui não, tá? Na infraestrutura eu formato o filtro que vem do cliente, tá? No valor da propriedade do objeto eu apenas pego aqui, eu utilizo esse método várias vezes para pegar o valor da propriedade de determinado objeto, tudo isso via RTTI. Veja que eu utilizo aqui o atributo diretamente, né? Em todos os métodos T2T-ORM nós precisamos dos atributos, tá? O popular objetos relacionados é aquilo que eu já falei, você tem um objeto principal e os agregados, então esse carinha vai servir para isso. Olha, eu mando o objeto, daí ele vai procurar se é uma associação um para muitos, ele trabalha nesse código aqui, nessa porção do código, tá? Se é uma associação um para um, por exemplo, pessoa e pessoa física, ele vai trabalhar nessa porção do código aqui, né? Sempre usando o DBExpress. O que é que nós temos mais aqui? Bom, nessa primeira região, nós temos isso daí. Na segunda região eu tenho a inserção dos dados, então ele recebe lá o objeto. Via RTTI ele vai pegar todos os dados do objeto em memória, né, utilizando sempre os atributos, tá? Vai montar um SQL e vai jogar esse SQL aqui, ó, dentro de uma query. E aí sim ele consegue, né, inserir esses dados no banco de dados. Mesma coisa ele faz com alteração, mesma coisa ele faz com a exclusão. Nas consultas aqui eu posso consultar passando alguns parâmetros, né? Eu tenho esse método consultas sobrecarregado algumas vezes, tá? Para eu fazer consultas de diversas formas e também retornando diversos objetos, ou lista, um objeto, ou um DBExpress, tá bom? Em outros eu tenho um comando SQL padrão que eu posso mandar, o select max, o select min e o select count, tá? Um ORM bem simples, mas que funciona, né? Muita gente está com seu sistema em produção utilizando aí o T2T e o ORM, tá? Você pode continuar utilizando ele, né? Não tem problema nenhum, tá? Ele está indo aí nessa aplicação de exemplo, mas no Lite, né? No T2T RP Lite, o nosso objeto de estudo é o Mormont, aí sim que é um ORM bem completo, né? Como tem outros também para o Delphi, mas aqui no Lite vamos focar em cima do Mormont, tá bom?